Antigamente era da Antártica. Hoje virou uma doença essas cervejas importadas. Eu não consigo nem a pronúncia. Sou Dimas Ferreira, falando de política. Estamos ao vivo com a biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal. Estamos falando da professora Georgia Maia Ribeiro no quadro. E aí, doutora? Bom dia, professora Georgia. Bom dia, Dimas. Bom dia a todos. Ótima sexta-feira. Sextou bom. Professora Georgia, matéria com chamada de capa do Correio Brasiliense chama a atenção para um cenário ruim para o retorno às aulas no Distrito Federal e em entrevista ao CB Saúde, o epidemiologista Jonas Brasil afirma que, do ponto de vista científico, o atual momento da epidemia não permite atividades nas escolas. Abre aspas. Numa escola com 300 crianças, a probabilidade de uma delas tenha o vírus é muito grande. Fecha aspas. Justificou o epidemiologista Jonas Brasil. E aí, professora? Então, vamos lá, né? Esse assunto é um assunto delicado, que a comunidade em si tem que pensar bastante, né? Nesse momento agora que é cogitado a hipótese de um retorno às aulas. Realmente, esse retorno às aulas, ele é um retorno extremamente complicado e é um retorno muito perigoso. Então, é uma aposta muito alta, né, que o Estado está fazendo em relação a colocar essas crianças iniciais. Isso aí é muito complicado e a gente hoje, atualmente, não tem nenhum tipo de estratégia epidemiológica para que essas aulas retornem, né? E foi um dos pontos que o DF mais errou, foi na estratégia epidemiológica, no rastreio dos seus pacientes que estavam contaminados, na atenção nossa rua. Isso é importante para que a gente entenda e evite, né, o contato direto com uma pessoa que esteja contaminada. Essa estratégia epidemiológica, ela não aconteceu, né? E ela também não está presente hoje nos protocolos de início às aulas. Como que a gente vai fazer um processo de rastreabilidade dos alunos, dos outros professores, se eu tiver um professor doente? Então, como que vai ser essa vigilância epidemiológica dentro da escola? Se um professor ficar doente, como que eu vou rastrear as pessoas que ele entrou em contato dentro da escola? Como que eu vou fazer com aqueles alunos que ele teve contato naquele dia? Os colegas, os próprios alunos, né, em si, as próprias crianças ou adolescentes que testarem positivo,
tem algum processo, algum protocolo de rastreabilidade desses alunos, né? A gente não tem nenhum protocolo também de atenção aos colaboradores que são colaboradores terceirizados. As escolas, elas têm colaboradores que são da limpeza, que são das cantinas, não tem esse processo de protocolo para esses colaboradores. E aí a gente fica realmente, né, apresentando uma insegurança nesse retorno às aulas. Em relação às crianças, como que a gente vai falar de biossegurança e crianças? Se as crianças que já tinham, né, idade escolar, a escola trabalhou com elas desde o primeiro contato sobre o compartilhamento, que essas crianças tinham que dividir, que essas crianças tinham que compartilhar, e agora, nesse momento, os educadores vão ter, né, que trabalhar o não compartilhamento de objetos, né? Então, assim, para a educação isso vai ser muito complicado, sem contar que o DF hoje tem uma baixa capacidade de testagem, né? Tinha um protocolo de testagem dos professores para o retorno às aulas, esse protocolo ele não foi cumprido, a data inicial para esse protocolo não foi cumprida, a Secretaria de Saúde ela não conseguiu fazer esse protocolo, e me estranha, esse protocolo ainda está sendo cogitado, porque qual a probabilidade hoje dessa testagem com um número de casos tão grandes? Né, direcionar todo um sistema de saúde para uma testagem de professores, se o sistema de saúde hoje não está conseguindo comportar nem as pessoas que já estão doentes, né? Sem contar na confiabilidade dos testes rápidos, né? A gente hoje realmente tem um grande problema em relação à confiabilidade dos testes rápidos, né? A gente tem um teste rápido que só vai conseguir identificar se esse profissional tem a presença de anticorpos. Então, se ele tem a presença de anticorpos, muito provavelmente ele não tem capacidade de infectar, né? Então, quem que eu deveria pesquisar? Os profissionais que têm a presença do material genético no trato respiratório, que esse é o paciente que tem um potencial infectante maior. Vai fazer testes de PCR, que são testes caros, testes que são feitos para pacientes que estão com sintomas em professores, somente porque se cogita o retorno às aulas. Então, é difícil pensar nessa situação, né? O GDF apresenta, né, uma estabilidade do número de casos, mas essa estabilidade é uma estabilidade num número muito elevado, tanto de casos quanto de óbitos. Ontem, 13/8, o Distrito Federal registrou 35 óbitos por Covid-19, né? Então, é uma quantidade muito alta de óbitos e uma quantidade muito alta de novos casos diariamente, certo? Em uma última avaliação epidemiológica, os estudos apresentavam que somente 10% das pessoas do DF apresentavam anticorpos contra o SARS-CoV-2, né? Esse número também é um número baixo de pessoas que apresentam esses anticorpos, para que a gente pense, né, naquela imunidade de rebanho que tanto se fala, né? Então, nesse ponto também, a gente precisa entender e avaliar. A taxa de transmissão ainda é uma taxa alta, né? Não como em outros estados, não como em outros países, né, em relação ao DF, mas ainda é uma taxa considerada alta, né? Bom, sem contar que a gente tem que pensar da relação dos pais com a escola. Essa relação é uma relação muito complexa, né? Porque os pais, eles precisam entender, muitas vezes, a responsabilidade social da escola, a função social da escola. A função social da escola é desenvolver potencialidades do aluno, garantir a segurança do aluno, né? E a escola vai ter capacidade de garantir a segurança do aluno, certo? A responsabilidade e a função social da escola, que é uma função de garantir o desenvolvimento do aluno, garantir a aprendizagem, garantir as habilidades, garantir os valores, ela realmente está sendo pensada? Ou está sendo pensado, né, somente ali
nos pais que precisam trabalhar. Né? A gente tem que entender que a responsabilidade de cuidar das crianças, ela é primeiramente a família. Né? E a escola com a sua função social ali, representando o Estado, função de desenvolvimento das potencialidades. Né? Então, essa responsabilidade de cuidar, ela é primeiramente da família, ela é também da sociedade. Né? Então, a sociedade, ela tem a responsabilidade da criança. Ok? Então, a gente tem que pensar nesses pontos, né? Nessa relação delicada, entender que a gente ainda não conhece a longo prazo os efeitos do SARS-CoV-2 nas crianças. Então, hoje a gente já tem relatos, né, de síndromes que estão associadas após infecção de Covid-19. Né? Então, a gente tem algumas síndromes sistêmicas que podem ser diagnosticadas em crianças após elas terem contraído a Covid-19. Né? E a gente não tem um estudo a longo prazo de qual será a consequência para essa criança. Okay? A gente também tem que entender que as crianças, elas não são imunes ao vírus, né? Elas vão se infectar com o vírus, isso é fato. O que elas geralmente não apresentam são sinais e sintomas graves, mas elas podem sim funcionar como vetores e levar o vírus para dentro de casa. A gente sabe, né, pais, educadores, sabem que existem doenças que estão associadas diretamente ao início da atividade escolar, são doenças de alta transmissibilidade, né? Então, a criança, quem é pai sabe que quando a criança entra na escola, inicia suas atividades escolares, elas vão apresentar diversas doenças, diversas patologias que são de alta transmissibilidade, né? A mãe que coloca o seu filho na escola já sabe que ali daqui 2, 3 semanas vai aparecer um resfriado, vai aparecer uma dor de garganta, vai aparecer uma virose, né? Viroses que são de alta transmissibilidade, e até mesmo parasitoses, né? A gente tem como exemplo uma parasitose aí que é diretamente relacionada, né, em todas as bibliografias, essa parasitose ela está relacionada a crianças em idade escolar, né, que é a parasitose conhecida por oxiuríase, né, ou enterobíase. Então, a gente sabe que a criança dentro da escola, ela vai ter contato direto com outras crianças, né? A gente, o tempo todo, desde o início dessa criança na escola, a gente sempre ensinou para ela o dever e a responsabilidade de compartilhar. Isso faz parte da função social da escola. E agora a gente vai ter que ensinar essas crianças a não compartilhar. Será que elas vão conseguir entender? Né? As crianças, elas têm uma visão de mundo que não é a visão do indivíduo adulto. A gente sabe, por exemplo, né, e consegue muitas vezes ficar horas sem tocar em uma superfície que é potencialmente infectante. E quando a gente toca, a gente já pensa e associa, não, toquei, vou higienizar as minhas mãos porque essa é uma superfície potencialmente infectante. Em relação às crianças, não, elas têm uma visão lúdica do ambiente. Então, por exemplo, um corrimão de uma escola, para elas podem ser visto como um brinquedo, né? Um banco de uma escola pode ser visto como um brinquedo. O próprio banheiro da escola, ela vai ter uma visão diferente da gente que sabe o potencial infectante que tem em uma maçaneta, em uma torneira, não é verdade? Então, todos esses pontos não estão sendo pensados. Espera-se que a criança chegue à escola, que ela passe o tempo que ela estiver lá de máscara,
né, que ela passe o tempo que ela estiver lá mantendo o distanciamento social, mas, infelizmente, isso não é certo, isso não é garantido, não é verdade? Então, assim, a gente tem todos esses aspectos que não foram pensados pelo governo do Distrito Federal, né? O governo do Distrito Federal, como eu já disse anteriormente, prometeu para os alunos o acesso à educação remota, certo? Prometeu para os professores que os professores teriam acesso à educação remota de forma efetiva. Só porque até o momento o GDF ainda não conseguiu colocar todos os alunos que apresentavam dificuldades em acesso às tecnologias inseridos nesse programa, né? Então, ele vai conseguir assegurar que esse aluno tenha realmente assistência, tanto médica quanto vigilância epidemiológica? Será que o pai ele vai ter segurança de saber que o seu filho está em sala de aula e não vai se contaminar? Né? A gente tem hoje um professor, muitas vezes, para atender mais de 20, 25 alunos. Não é o recomendado? Não é, mas acontece. E a gente também já sabe que a taxa de matrículas na escola pública, ela vai aumentar. Se a gente pensar em um aspecto da escola privada, né? Se a escola privada iniciar as aulas como sendo obrigatórias, as aulas presenciais, a chance de ter mais desistência, né, desistência desses alunos também é alta. Né? Muitos pais vão pensar 2 vezes e preferir que seus filhos percam o ano letivo do que iniciem ali o retorno às aulas no presencial. Certo? E a escola pública ela vai ter que esperar esse aluno e garantir que esse aluno tenha uma vaga, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E aí, a escola pública ela está preparada para atender os seus alunos que já estão matriculados? Tem uma quantidade de profissionais, a gente tem uma quantidade de assistência para esses alunos, para esses profissionais também da educação? Como que vai ser se esse professor ficar doente? Ele será substituído por 15 dias, enquanto ele estiver ali no seu atestado, né? Que o mínimo de isolamento são 14 dias. Ele vai ter um substituto ou essa turma não vai ter aula? E aí? A gente vai ter que parar e pensar. O substituto, ele tem garantias também de trabalhar por 15 dias com segurança? Então, a gente tem que pensar em todos esses protocolos para iniciar um estudo. E a sociedade, ela tem que saber que a responsabilidade da criança, ela também é dela. Então, a sociedade, ela tem que, mesmo sem crianças em idade escolar, os adultos têm que pensar na segurança dos demais. Por quê? Porque quem paga a educação é o contribuinte, ele tendo filhos ou não. Quem paga o sistema de saúde é o contribuinte, né? E o contribuinte, ele vai precisar de uma atenção à saúde, e será que ele vai ter essa atenção à saúde, essa assistência à saúde? Mesmo não tendo, né, crianças, não tendo filhos. Então, a gente tem que pensar no que vai acontecer e estudar uma forma segura desse retorno às aulas. Agora, não é o momento. Então, se a gente for parar para pesquisar e olhar em todos os estados, em todos os países, o que se tem de protocolos, nada diz que quando eu tenho uma alta taxa de óbitos ou de novos casos, é seguro o retorno das crianças à escola. Sem contar que a cada dia a gente passa a entender mais e mais a doença, né? E sabe que sim, hoje ela pode gerar alterações em crianças, né? Síndromes sistêmicas, que fazem com que essas crianças tenham, né, a necessidade de uma assistência médica. Ok? Então, realmente, esse retorno às aulas, ele é precipitado, ele não apresenta segurança.
nem para os estudantes, nem para os pais, nem para os profissionais. Certo? Então, se a gente for pensar, né, vamos ter que esperar a criação de uma vacina? Não necessariamente. Né? O que a gente tem que esperar é que os números sejam favoráveis. Os números sendo favoráveis, a gente tem segurança de iniciar um protocolo de retorno às aulas. Mas os números, eles não são favoráveis, né? E a tendência desses números é piorarem muito. A gente falou que isso vai interferir em uma cadeia geral, né? Não somente na escola. A gente tem que saber que os alunos, eles vão pegar transporte público, eles vão dividir o transporte público com outros profissionais que já retornaram às suas atividades, né? Então, essas pessoas, elas também vão estar expostas. Pensa na cadeia de relação que eu tenho com um professor que entra em 2 ou 3 turmas por dia, não é verdade? Que tem contato direto com todos os seus colegas em uma sala dos professores. Então, vamos pensar que o que a gente sabe desde o início da pandemia é quanto mais interações com outras pessoas eu tiver, maior a chance de eu me infectar, de eu ficar infectado, de eu pegar a doença, certo? E se eu sou uma pessoa contaminada, obviamente, quanto mais pessoas eu tiver contato, maior é a chance de eu transmitir. Por isso que é necessário o isolamento do indivíduo que está infectado. Só que quem me garante que esse indivíduo que está infectado tem o diagnóstico correto? Quem me garante que esse indivíduo que está infectado tem assistência médica, né, e vigilância epidemiológica? Então, isso a gente não sabe, não é verdade? Então, é por isso que hoje o retorno às aulas ele é irresponsável e inseguro. Estamos finalizando o nosso bate-papo de hoje com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro. E aí, doutora? Muito obrigado, professora Georgia. Segunda-feira nós vamos estar aqui das 10 às 10h30 com o senhor Antônio Mix, que é ex-árbitro da Federação Paulista de Futebol, falando da rodada do Brasileirão às segundas e quinta-feira. Segunda-feira fazendo análise da rodada e quinta-feira prevendo o futuro das equipes que passam parte do Brasileirão 2022. Muito obrigado, professora. Até segundas, até quinta, até a segunda, sexta. Até sexta. Até sexta não, pô. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, Dimas. Bom dia a todos. Terças e sextas, viu, gente? Tchau. O garoto jovem aqui é terças e sextas. Muito obrigado e um bom final de semana para a senhora, professora. Tchau, bom dia a todos. Bom final de semana. Vai passar a insegurança, o medo, a angústia e as incertezas. A saudade de estar junto com os amigos, de dar aquele abraço apertado, ou então só jogar conversa fora. As coisas ainda não estão no lugar, mas não se desespere. Aproveite o agora, tudo isso vai passar. O momento é de se reinventar e aprender o novo. E o Unidesk está junto com você, aprendendo, se adaptando e se reinventando. Reinvente-se para o amanhã. Comece hoje. Vestibular Digital Unidesk. Inscrições abertas.
é brasileiro, seu nome é Paulo César, é brasileiro e mora no mar. Como é que eu vou encontrar ele? Pelo sol. A senhora quis dizer pelo mar? Pelo sol. Ele tem um sol tatuado, como aquele ali, ó. Vovó, por que a senhora não me disse antes? A mamãe não queria que eu soubesse? Queria. Mas a sua mãe, que Deus a tenha, me pediu que regasse as samambaias antes. Mamãe morreu há 15 anos. E quanto tempo você acha que leva pra regar todo esse matagal? Acabei. Graças. Estou livre. Graça. Estou livre. Acabei. Chega. Pronto. A porta e saí por aí. Eu nem mesmo sabia se havia um lugar pra ir. Mas eu fui mesmo assim. Um dia tive planos, pretendia cumprir. Do alto da muralha